Dona Maria Adelaide Bragança é a protagonista da próxima conversa. Uma mulher que faz todo o sentido de recordar na véspera do aniversário do 25 de Abril. E já vão perceber porquê. Fez anos em janeiro passado e foi notícia. Dona Maria Adelaide Bragança chegava aos 100 anos. Diz quem a conheceu que mostrava a simplicidade de uma mulher do campo e a dignidade de uma princesa. E era mesmo uma princesa. Em fevereiro veio a falecer com o peso da idade e assim se perdeu uma testemunha da história de Portugal e do mundo. Era neta de Dom Miguel, o absolutista. Dona Maria Adelaide Bragança nasceu em França, no exílio. Passou a infância na Áustria, mas não se limitou a ser princesa. E tanto haveria para dizer dela. Integrou a resistência austríaca ao partido nazi. Foi detida 2 vezes pela Gestapo e por 2 vezes foi condenada à morte. Acabou salva do fuzilamento graças a diligências de Salazar, mas a luta continuou. Foi no hospital de campanha, enquanto voluntária da Cruz Vermelha Internacional, em Viena, que conheceu o médico que haveria de tornar-se seu marido. Tiveram 6 filhos. Em 1948, o exílio chegou ao fim. Dona Maria Adelaide aterrou no aeroporto de Lisboa e fixou-se na trafaria com a família. Ganhou fama de comunista pela forma como tratava os criados. Dedicou-se aos mais necessitados e manteve-se sempre longe dos holofotes da comunicação social. No verão passado, a história de Dona Adelaide Bragança foi publicada em livro. Um livro que recordamos agora, nas vésperas de mais um aniversário da liberdade. Ora então, deixem-me apresentar alguém que esteve cá há pouco tempo, que é o Francisco Bragança Vanutan, filho da Dona Maria Adelaide Bragança, e a Raquel. Olá, Raquel. Olá, então, a Raquel é a autora. Sou a autora. A autora, portanto, teve o privilégio de conhecer a Dona Maria Adelaide. Tive o privilégio de estar com ela 5 ou 6 vezes, a conversar em entrevistas longas. longas. O filho vai-me dizer que ela era uma senhora fantástica, mas conte-me lá, alguém de fora, o que é que achou? É, de facto, uma pessoa que nós temos a vontade de querer saber a vida de fio a pavio, e ela teve essa vontade comigo. Boa memória, portanto, uma memória excelente. Quando a entrevistou ela tinha, quê? 99? 98. 98. E, portanto, ali tudo certinho? Tudo certinho. Eu fiquei com pena de não tê-la conhecido, sei lá, 10 anos antes. Teria sido igualmente bom, se calhar um bocadinho melhor, mas a começar da infância, tudo com um grande pragmatismo na maneira como contava as suas memórias, às vezes muito seletivo. Eu tinha de puxar por ela para querer saber aquelas coisas que ela se calhar não... Também dão sabor à história, não é? Naturalmente. Exatamente. Francisco, como filho, que recordação é que guarda da sua mãe? Ora, pergunta difícil, que até saiu um suspiro. Há duas relações que eu tenho com a minha mãe. Uma como filho mesmo. Claro. E não podia ter tido melhor mãe, em todos os sentidos. Outra como português, em relação a uma grande figura nacional. São coisas distintas. E eu, de facto, dou por mim a ter essa atitude automaticamente. Hoje em dia, falo com os meus irmãos ou com os meus sobrinhos sobre a minha mãe ou sobre a avó, mas quando falo com outras pessoas, falo sobre a Infanta Maria Adelaide, que foi, de facto, uma figura histórica. Por que esta senhora se manteve assim, tão secreta, tão distante? Não foi secretismo, foi simplicidade. Modéstia? Pudor? Eu acho que ela fez tudo o que fez na vida com naturalidade. Quer dizer, ela nunca se sentiu uma heroína. E foi. E foi. Mas ela nunca se sentiu, ela fazia naturalmente, fez tudo aquilo naturalmente. Achou que fazia parte das obrigações dela. Aqui do relato que a Raquel nos faz das memórias dela, eu fiquei com a sensação que era uma senhora muito despachada, sem papas na língua, que dizia-se... Portanto, não era pessoa para adorar nenhuma... Portanto, não fazia a mentira piedosa, o que era o que era. Fiquei também muito surpreendida com o despreendimento dela em relação a tudo o que era bens materiais, àquilo que era, aquelas coisas que nós nos agarramos na vida. Isso tem a ver com o quê? Com esta infância tremenda que começa atravessada pela Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda. Sim. Tem a ver com isso? Tem a ver seguramente com isso, mas também tem a ver muito com a formação e educação que ela teve. Ela teve a sorte de ter uma mãe extraordinária, que também já era filha de um senhor extraordinário. Mas estamos a falar de príncipes e princesas. Estamos a falar de vidas em castelos mas e nós afins. temos que ter a noção muito clara de que um príncipe ou uma imperatriz
Por exemplo, a Imperatriz Zita da Áustria era a prima-direita da minha mãe, ou a Rainha Isabel da Bélgica, também outra prima-direita, ou a Grande Duquesa de Luxemburgo, ou a Princesa de Liechtenstein, eram tudo primas-direitas dela. Portanto, ela vivia com estes factos, com naturalidade. Quer dizer, para ela era normal. E ela teve sempre a noção de que esse estatuto social dava mais obrigações do que direitos. E, portanto, talvez... E, portanto, era uma gente que nascia para servir. Não é? Não era para se servir, era para servir. E como viviam naturalmente, sem necessidade, sem falar em dinheiro ou em bens materiais. Até porque não abundava, pois não? Não abundava, mas também não era isso que as fazia felizes. Portanto, eles passaram pelas privações das guerras e do pós-guerra, do 18, etc., talvez com mais facilidade do que uma pessoa que tinha sido rica e essa riqueza era a base da sua felicidade entre parentes. Há um momento que eu acho que é extraordinário na vida da sua mãe, que tem a ver de facto ali com a Segunda Guerra Mundial, em que ela está a estudar enfermagem, não é? Tá. Ela interessa-se logo muito cedo por este tipo de... Ela queria ser médica ou coisa que o valha? Ela queria ser médica. Pois, normalmente é assim, não é? E a irmã Filipa ainda estudou para medicina, mas quer dizer, eles eram muitos e os tempos eram difíceis. Quantos irmãos tinha a sua mãe? Eles eram 8. 8, portanto... Houve uma irmã que morreu cedo, Mafalda, e depois eram muitos e os tempos eram difíceis, o Império Austro-Húngaro tinha caído, o meu avô, o pai dela, tinha serviço como general do exército austríaco, era cunhado, digamos, do imperador, era cunhado do imperador, porque a irmã Maria Teresa era casada também com uma irmã do imperador. Portanto, havia realmente uma vida boa, com uma boa casa, etc., mas não havia nada de extraordinário, porque o rei Dom Miguel, quando foi para o exílio, até os anéis tirou dos dedos. Ele não levou nada. E quando chegou à Itália, ele recusou a pensão que o irmão Pedro lhe tinha dado. E ficou sem um tostão. E, portanto, quando ele casa com a princesa Maria Adelaide Löwenstein, já com meia idade, digamos assim, e depois teve o rancho de filhos. Esta gente faz muitos filhos. Vá lá, os géneros portugueses são bons. Eles habituaram-se sempre a viver com pouco. Enfim, tinham castelos e tinham pessoal, etc. Mas não tinham essa necessidade. E quando deixam de ter, estão mais preparados para o despojamento do que muita gente que... Eu imagino, Raquel, eu própria, eu tive imensa pena, acho que grande parte dos jornalistas da minha geração terão tido muita pena de não ter conhecido a sua mãe, de não a termos entrevistado, mas a Raquel, mais novinha, conseguiu entrevistar alguém que foi condenada à morte pela Gestapo. 2 vezes. 2 vezes. Como é que a Sra. Dona Maria Adelaide contava isto? Estava lá um dia e tal, mandaram-me um papel dizer, vais morrer. Foi assim ou não? Quase. Porquê que ela foi condenada à morte? Ela foi condenada à morte em 2 circunstâncias distintas, e a primeira era porque realmente ela insurgia-se contra... Cá está, a mulher de papas na língua, não ficava calada, não é? E tinha sempre uma atividade de resistência em que tentava proteger aquelas pessoas que já estavam condenadas à morte. Portanto, a partir Isto é Viena, não é? Isto é Viena. Isto é em Viena. E era tudo feito, obviamente, às escondidas, mas existia um papel no bolso das calças de uma pessoa que foi detida. Ela, portanto, era um nome de contacto para ele conseguir, de alguma forma, comunicar para fora da prisão. E ela aí foi apanhada. Foi apanhada no cruzamento de informações. E aí veio a condenação. Aliás, foi ela e uma irmã também, não é? Um problema também com uma irmã, não é? Tive Benedita. Pronto. E aí então que entra o Salazar e que... O Salazar tomou conhecimento e mandou uma mensagem ao nosso embaixador em Berlim, e o embaixador de Berlim transmitiu ao Hitler o recado de Salazar. O recado era simples. Ele disse: uma infanta de Portugal é património nacional. Portanto, não pode ser condenada à morte. E o Hitler imediatamente libertou a minha mãe, e quando a minha mãe saiu da prisão, tinha um embaixador com passaporte diplomático. Ou então não há mais wolfrânio e foi para a Suíça. Mas o que é curioso é que a lei do exílio, de banimento da minha família, que continuava em vigor. Sim, porque entretanto a sua mãe não podia vir para Portugal, não podia vir para Portugal, mas foi salva pelo primeiro-ministro português. São aquelas contradições. E recebeu um passaporte diplomático. E depois, depois há um problema a seguir, não é? A seguir são os russos, não é? Só que ela volta novamente da Suíça, aí que começa a trabalhar na Serra da Resistência, com o nome de Código de Mafalda, num grupo de resistência chamado O5. Portanto, mas aí já era perigo a sério, não é? Aí trabalhavam a sério, faziam ligações com os ingleses, os bombardeamentos, os objetivos. Parece um filme. Isso foi mesmo a sério, não é?
Nós cá em Portugal Não temos a isso, noção. não temos a noção disso. E então aí foi mesmo apanhada pela Gestapo, no fim já da guerra, e foi condenada à morte, e não morreu E aí foi mesmo por um milagre, bocadinho, não é? porque entretanto os russos entraram em Viena, e os nazis, os alemães saíram, e tinha havido um bombardeamento, tinha caído uma bomba da prisão, mas a cela dela não se tinha aberto, e portanto ela ficou lá dentro e foi apanhada pelos russos. Os russos. Parece filme, não é? E há uma folha, eu completo, há uma folha que é perdida e incendiada, que era a ficha de Dona Maria Adelaide de Bragança, em que diz que tentou salvar um irmão de guerra, irmão de combate, antinazi, comunista. Comunista. E é assim então que... E o comandante da altura, general, diz, mas como é que é possível? Onde é que está esta mulher? Está presa, está a ser deportada para a Sibéria. Porque aí Nem estava quase a pensar. ser deportada para a Sibéria. Os por russos, horas. quando verificaram a lista dos prisioneiros que estavam dentro da prisão, decidiram, os que são comunistas são soltos, os que são católicos são mortos ou vão para a Porque a Sibéria. sua mãe pertencia à facção católica. Exatamente. Portanto, a sua mãe tropeça na história e nos grandes protagonistas da história, assim, em poucos anos. Não, claro, já tinha tido na infância esse protagonismo. Depois entra neste início da meia-idade, ou digamos já adulta, com a Segunda Guerra Mundial, à séria. Já tinha tido a repercussão da Guerra de Espanha, onde o primo direito dela, o príncipe Xavier Borbón Parma, era o chefe dos carlistas. Portanto, já, E, quer portanto, dizer, tudo isto A cruzava... Primeira Guerra Mundial, ela lembrava-se perfeitamente, era miúda, mas lembrava-se perfeitamente daquilo tudo. E, portanto, para ela, aquilo começava a ser uma sucessão de violência. O século XX foi realmente muito violento, principalmente para na Europa. essa geração. E ela foi uma protagonista de toda essa violência. E tinha a memória, em casa, da Guerra Civil Portuguesa de 34, porque era o avô dela que tinha sido chefe de uma das fações. Portanto, tudo aquilo foi... Portanto, isso devia ter feito a muito sua mãe uma duro. senhora também ela muito dura e muito difícil. Pois não, Era ou não? mas não. Era uma Não. senhora simpática? Não, era de uma simpatia enorme, de uma ternura enorme, e fez com que, quando ela veio para Portugal, em 49, Aí já com o seu pai, o Sr. Vanuda, não é que aparece na história? Sr. Vanuda, foi um encontro romântico. Ah, bom, romance! E eu vou contar agora rapidamente, tudo neste porque a minha mãe livro. era enfermeira. Sim. E mal sai da prisão, libertada pelos russos, começa a fazer apoio com a Cruz Vermelha, etc. E um dia entrou numa tenda com Petromax para auxiliar um médico que estava a tratar dos feridos. E trabalharam toda a noite. E ao amanhecer, o médico tirou as luvas, olhou para ela filme, pela é primeira filme. vez e disse: a senhora enfermeira, como é que se chama? E ela disse: Maria Adelaide. E ela disse: o seu doutor, como é que se chama? E ele disse: eu não sou médico, eu sou estudante de medicina e sou holandês. Passados uns meses casaram. Pois é, naquela altura também casavam rápido, não é? Olha, mas casar uma infanta portuguesa, uma princesa portuguesa, devia ser uma complicação, ou não? Ela tinha o irmão, que era o chefe de família, o meu tio Duarte vivia na Pai do Suíça. Dom Duarte Sim. Nuno. A quem pediu autorização para se casar, foi-lhe concedido. Essas coisas ainda funcionavam, ou seja, todo esse formalismo... Funcionavam nessa altura e ainda funcionam hoje. Claro, eu sei, mas no meio de uma convulsão mundial tão profunda, esses preceitos, digamos assim, eram cumpridos. Era porque tudo isto era serviço, quer dizer, repare... E era o que estava estas também, de uma ordem, estas não era? famílias tinham noção de serviço, desde que nasciam. E, portanto, se estar na resistência, ou ser chefe da família de Bragança, manter... tudo isso faz parte. Faz parte. É. Ora, então, o Sr. Vanuda e a Dona Maria Adelaide fazem 6 crianças, não é? Sendo que 3 já são feitas cá, não é? 2 nascem ainda lá, sob o E exílio. é a primeira produção E portuguesa. em 49, quando a minha mãe chega, eu nasço cá, em setembro de 49, e depois nascem mais 3. Portanto, somos 6, 4 rapazes e 2 E a raparigas. sua mãe era portuguesa ou não? Minha mãe sempre foi portuguesa porque Mas o era, avô... mas era portuguesa mesmo? Ah, não, mas era mais portuguesa do que as portuguesas, porque isso é como os namorados, quando estão separados, amam mais o Portanto, mas quem de são, não é? repente ela já veio uma senhora crescida, não é? Provavelmente já Veio, com 40 e- anos, não é? Para Portugal. E de repente 38. descobre um país que ela não conhecia muito bem. Sim, descobriu o país que ela dourou durante toda a sua vida, Claro. não é? Como nós douramos os nossos namorados ou namorados quando estão longe, e descobriu que o Portugal também tinha defeitos. Muitos defeitos, não Mas é? apaixonou-se completamente pelo Portugal real. E o seu pai veio atrás. O pai, claro. E ele nessa altura já tinha o curso, depois houve aqui problemas com Teve que tirar o curso outra vez. Outra vez. Nada é fácil, né? e dedicou-se à investigação de doenças tropicais e depois, em 56, fundou uma coisa extraordinária chamada Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras,
que se tornou numa das grandes referências mundiais da investigação científica. Entretanto, acampam ali para a margem sul, não é? Decidem ir para a margem sul, porque há uma família quintela que muito generosamente oferece uma quinta. E vocês para vivem lá viverem. assim, não direi numa clandestinidade, mas ninguém sabia que vocês... Aliás, na zona sabia-se, não é? Na zona sabia-se. Não, também não exageremos, mas a minha mãe e o meu pai fizeram uma vida sempre muito sóbria. Só houve automóvel em minha casa quando o meu irmão mais velho fez. Pois não 18 tinham anos. automóvel, vocês Não. andavam todos a pé de lado para o outro, não é? Transportes públicos. A minha mãe visitava as barracas da Tranfaria, da Golfo Vapor, e do Porto Brandão, e da Fonte Santa, etc., em bicicleta. Barracas às Sei que a vezes... senhora viveu até aos 100 anos, de E certeza. fundou o Instituto, a Fundação no Novas Pereira, que tinha, basicamente, em poucas palavras, levavam as mulheres grávidas das barracas para a Fundação. Elas tinham a criança lá, que ela já tinha mais 7 ou 8 dentro da barraca, e a criança ficava lá, até à puberdade. Rapazes e raparigas. Tomava-se conta dessa gente toda. Tomava-se conta daquela Ouvi gente dizer toda. que lá em casa manteiga de manhã não havia. Às Não. vezes. Portanto, a sua mãe dava tudo o que tinham e que houve uma ocasião que o seu pai não tinha camisas para vestir. Sim. Isto é o que a Raquel conta. É ou não é verdade, Raquel? Confirma, não confirma? É ou não é? Eu mas sabe, documentei-me bem. mas Júlia, sabe que isso, as minhas recordações dessa época, isso nunca me fez mal nenhum, quer dizer. O que eu queria que não, mas Eu assim... era um miúdo feliz e tinha liberdade e andava na Acima quinta. de tudo. E ainda fui ao São João de Brito estudar, mas depois fui estudar para a obra social do Porto Brandão, para a Fundação também. E acho que se com os portava outros mal. rapazes e raparigas. Eu sempre me portei mal quando era miúdo. Acho que se portava mal, que faltava às aulas e depois tinham que ir fazer queixa de si à sua mãe. Mas isto para dizer que, de facto, esta ideia de que às vezes títulos e um determinado tipo de berço combina com acumulação, com objetos, não tem nada a ver com esta senhora. Quando é que ela fica com a reputação de que é a infanta comunista? Que era assim Mas meia vermelha. Isso foi um embaixador brasileiro, que era assim um bocadinho... Esse sim era um bocadinho... Mas ela oposta ao Salazar? Não, ela falava abertamente. Portanto, se não gostava do senhor, dizia. E na parte social, que era o mundo dela, ela criticava muitas das coisas. E, portanto, o embaixador brasileiro lançou essa e isso pegou. Pegou. Eu acho Mas que é uma havia história que também- define bastante esta ruptura, não é? Que não é ruptura nenhuma. Esta rebeldia é a rebeldia de ter coragem, de ter ideias. E foi isso que eu detetei na infanta Dona Maria Adelaide. Ao momento que ela entra, eu quanto isso, é um bocadinho impressionista o episódio, mas acho que as pessoas entendem. Entram numa tasca, os dois, o casal, e ela, lá por fugir da ribalta e das revistas e dos holofotes, não quer dizer que não fosse conhecida, porque Claro. o era. E quando entra na tasca, começa a ouvir o zum-zum de uma infanta a comer numa tasca. E ela, nesse mesmo episódio, recebe uma salva de palmas, porque as pessoas que estavam na tasca Sabiam do- acharam muita piada ela ir ali comer sei lá o quê, mas que foi lá com o marido. E ela diz para o marido, eu realmente vou fazer aquilo que me apetece, porque se eu faço uma coisa sou criticada por isto, se eu faço outra sou criticada por outra. Eu vou viver segundo a minha consciência. E viveu. E viveu. E viveu. E é isso que a faz ser um bocadinho diferente. O que eu acho também curioso, esta maneira de colocar as coisas, ela é vista como um bocadinho diferente porque obedece à sua própria consciência. Isto, há qualquer São coisa poucas que as está pessoas, mal. exatamente, são tão poucas as pessoas que têm essa coragem. Há aqui um episódio que a Raquel conta, que eu julgo que já é no final da vida da senhora, e vou só buscar porque achei que é o dia em que vão assaltá-la. Não sei se é a Raquel que conta, se é o Francisco, ou conto eu para ser mais rápido. Mas a verdade é que a senhora estava sozinha em casa, já Estava. não é? Portanto, seu pai já viúva, provavelmente. Exatamente. E portanto, entra alguém para roubar. Às 2 da manhã. Às 2 da manhã. E ela dá conta disso, não é? E ela sente alguém entrar no quarto dela e ela disse, e ela percebeu que havia uma luz lá fora, a janela estava meio aberta, percebeu e reconheceu o ladrão. O assaltante. E o ladrão era um miúdo, que ela se lembrava dele na altura em que ele era miúdo, enfim. E ela disse, espera lá fora que eu já vou ter contigo. Depois tiveram E o ladrão ficou um bocado... atarantado, pois sem agora vou ter uma saber muito conversa bem. com a E ela assaltada. levantou-se, vestiu um roupão, foi para a sala e disse, então tu não tens vergonha, estás a fazer aquilo que estás a fazer. E ele aí reconheceu a minha mãe.
e disse, vamos lá tomar ali um cafezinho e tal. E foram para a cozinha e estiveram a conversar os dois. E tiveram a negociar o que é que ele quer roubar, mas eu vou levar isto. Não, isto não podes levar porque isso era da minha mãe, não pode. Se quiseres levar isto, levas isto e tal, não sei o quê. E tiveram a depois negociar. olhava para ela e disse, tu que horas é que tens caminhonete? Então 4 para as 5 é para a caminhonete. Pronto, e o homem, pronto, e assim foi, ele saiu. Com meia dúzia de coisas? Imagina, foi fazer mais um assalto a uma mercearia, a um supermercado, e foi agarrado pela GNR. E quando a GNR o apanhou, ele tinha uma quantidade de coisas, entre os quais tinha muito dinheiro que tinha agarrado lá na mercearia, lá no supermercado. E ele disse à GNR que o dinheiro era da minha mãe. Então a GNR telefonou lá para casa e disse, minha senhora, temos aqui não sei quantas centenas de que o fulano tal lhe roubou em casa. E a minha mãe disse, não, eu acho que isso foi um apoio que eu lhe dei. Ela foi muito rapidamente... Apanhou logo, apanhou. Foi um apoio que eu lhe dei e tal. E depois, mais tarde, chamou-o e disse, olha, isto não é, como sabes, foste tu que roubaste. Portanto, isto agora eu vou aplicar isto dos pobres. E ficou com o dinheiro e aplicou nos pobres. Um aplauso para a Infanta. Eu quase a terminar, não sei se é exagerar muito naquilo que é a parte mais privada, mas a sua mãe faleceu uma semana ou duas depois de ter completado os 100 anos. Foi 2 semanas e tal. Não me queres só dizer o que é que ela lhe disse assim? Quando se despediu de si. Ela, é muito bonito. Eu 2 ou 3 dias depois dos festejos do centenário, não só com a bula papal, como com a condecoração do Presidente da República, como com a votação no plenário da Assembleia da República, na Assembleia da Almada, da Assembleia Geral de Lisboa, tudo por a totalidade dos deputados, do Bloco de Esquerda, do PCP, todos votaram no voto de louvor pelo aniversário. Vieram 80 primos meus, nossos, de toda a Europa cá, tudo isso. E ela disse-me, olha, Chico, eu acho que dentro de 2, 3 semanas é a altura de eu ir andando. Porque ela tinha uma grande fé. Para ela era um passo em frente, era uma felicidade, não era uma tragédia morrer. E eu disse, mas não vá já, disse-lhe, não vá já, porque nós precisamos de si. E depois imagina, agora convidámos os primos todos a vir cá ao aniversário. E agora eles têm que voltar todos outra vez para o enterro. Não pode ser, tem que aguentarem 2 ou 3 anos. E ela disse, 2 ou 3 anos, nem pensar. Eu já fiz tudo o que tinha a fazer, eu vou andando. E eu ri. Passado 2, 3 semanas, recebo a notícia de que ela estava muito mal. E vou lá à casa, ela estava deitada com os meus irmãos e as minhas irmãs, e sento-me, e ela abre os olhos, olhou para mim, sorriu levemente, e agarrou-me na mão e disse-me, vai haver uma grande batalha. E eu disse-lhe, não se preocupe, porque eu acho que o bem ganha sempre ao mal. E ela olhou para mim, sorriu, fechou os olhos. Quero agradecer a vossa presença à Raquel, ao Francisco, e queremos dar aqui um aplauso à nossa infanta desconhecida, mas que bela história de vida. Muito obrigada aos dois, muito obrigada. Ora, muito bem. Ora, então, com este